Bom, pessoal, nesta aula vamos ver então como fazer a utilização do F-Tool para um exemplo básico com uma barra bi-apoiada, representando uma viga, né, uma viga bi-apoiada. E vamos fazer desde o princípio, ou seja, desde o momento, o instante de baixar o arquivo lá do F-Tool, né? Então, quando você entra no F-Tool e procura lá em Downloads, né, ele pede para você fazer um cadastro. Na sequência, após esse cadastro, né, põe o seu e-mail, seu nome, etc., faz o cadastro, aí você consegue avançar aqui para essa tela já. E então nós vamos fazer o download aqui do software na versão básica dela, que é gratuita, né? Aqui tem algumas informações, né, as ferramentas básicas para uso pessoal, projetos aqui, e no caso, essas ferramentas básicas para a gente, nesse momento, são suficientes, né? Um download aqui com Windows, né, todo o termo de aceite aqui, no caso. E aí a gente já tem a possibilidade de iniciar o download. O download é muito rápido, é um arquivo bastante pequeno, então ele vem zipado, e na sequência, na hora que você abre, você encontra o arquivo executável, tá bom? Então, um arquivo, como eu disse, bastante leve, e logo depois de baixar, você não precisa instalar nem nada, é só baixar o executável e, na sequência, dar 2 cliques para poder abrir o arquivo. Bom, ou melhor, o executável. A tela já se abre. Essa tela aqui é exatamente a que nós vamos utilizar do programa, tá bom? Eu vou fazer um exemplo bem simples, bem básico aqui para início, tá? Em outras aulas nós podemos fazer exemplos um pouco mais complexos, tá bom? Então, aqui no caso, eu sugiro que a primeira coisa a ser feita seja salvar o modelo, tá? Porque pode acontecer muitas vezes um problema, né? Então, salvar o modelo teste, salvei na área de trabalho mesmo, por enquanto. Bom, e a primeira questão é inserir nós. Tá? Então, nós temos as ferramentas aqui à esquerda, onde nós poderemos fazer a inserção de nós e barras, a linha de cota também, poder colocar as dimensões, e a inserção por meio do teclado, que nós vamos verificar. Aqui em cima uma barra onde tem os elementos, né, as características dos elementos, como inércia inserida, seção, algumas propriedades. Nós podemos lançar o nó na coordenada 00, tá? Isso facilita em algumas ocasiões, então já vamos aprender aqui como fazer isso através da coordenada. Primeiro, clica aqui no modo de teclado, né, Keyboard Mode, né, e aí, depois de clicar aqui nesse tecladinho, a gente vai na inserção do nó. Como está o modo de teclado ativado, então ele pede a coordenada. Então, esse primeiro nó será na coordenada 00, a tolerância aqui padrão. Eu dei OK, apareceu lá embaixo. No nosso caso, vamos fazer um exemplo onde ela vai ter 4 metros, tá? Então, 4 metros de vão, coloquei aqui 4 em x, né, na coordenada x, dei OK, já apareceu o segundo ponto lá embaixo. Bom, em y nós não vamos colocar nada, afinal é uma barra biapoiada simples para esse primeiro exemplo, então, deixa assim mesmo, podemos fechar aqui. Aqui nesse símbolo à esquerda, nós podemos dar como se fosse um zoom extend, podemos chamar assim, então ele ampliou aqui. Utilizando o scroll do mouse, né, a bolinha do mouse, a gente pode reduzir ou ampliar o zoom, e apertando o mesmo botão, o scroll do mouse, a gente consegue movimentar, ok? Para a inserção da barra, que vai representar a viga aqui, o elemento linear, eu desativo o modo de teclado e vou fazer o lançamento de modo manual. Perceba que quando eu chego próximo do ponto, ele já captura. Tá? Então, esse é um efeito positivo, que eu chego próximo, ele já captura automático, é só clicar em um ponto, clicar no outro, e ele já gera a barra. Bom, eu vou sair da inserção de barra, de membros, e voltar aqui para o modo de seleção. Se eu apertar o ESC, também funciona, ok? Perceba que essa barra ficou em vermelho, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né,
salvo, né? Importante. E ainda com essa barra em vermelho, se eu clicar fora, ela não está mais em vermelho. Eu clico nela novamente, ela fica selecionada, fica em vermelho. Eu vou gerar as propriedades dessa barra. Então, eu vou criar primeiro um novo material. Primeiro eu crio esse material, eu vou chamar de M1, que é material 1, tá? Apenas para exemplo. Colocar aqui concreto isotrópico, tá? Nesse exemplo agora vamos considerar concreto. Perceba que as características, as propriedades principais do material, os parâmetros principais do material já foram puxados automaticamente aqui, como a velocidade, Poisson e o coeficiente de dilatação térmica. Eles, inclusive, estão coerentes com, no caso, com a norma de concreto 6118, por exemplo. Daria para editar, utilizar aço, etc. Mas para esse exemplo, vamos manter no concreto agora. Com a barra estando selecionada, eu aplico esses parâmetros para essa barra. Então, eu vou neste botão e vou mandar aplicar em todos os membros que estiverem correntes, ou seja, que estiverem selecionados ali. Então, a hora que eu clicar aqui no All, tudo foi aplicado e para essa barra já recebeu aqueles parâmetros, ok? Na sequência, nós vamos nas propriedades da seção, ou seja, tenho que criar uma seção primeiro. Vamos utilizar uma seção retangular. Só para exemplo, vou colocar S1 na seção 1. Perceba que aqui eu tenho outras possibilidades já pré-estabelecidas para a seção. Então, por exemplo, I, T, C, circular, em forma de anel, por exemplo, né, que seria um circular vazada, entre outras. Tá bom? No caso, como a gente está falando de uma viga em concreto armado, vamos considerar retangular. Ok, aqui embaixo, né, done, feito. E com isso, nós vamos fazer a inserção dos dados, né, D e B. Perceba que D é onde está considerando aqui a altura do elemento. Perceba também que a seção aqui, no caso, as unidades se encontram em milímetros. Nós podemos mudar isso na ferramenta, no item Options, e aqui nas unidades, tá bom? Então, aqui nas unidades eu posso colocar, então, o tamanho da seção em centímetros, a área da seção em centímetros, a inércia também em centímetros, ok? E as forças também, se eu quiser mudar de quilonewtons, eu posso colocar só em newtons, toneladas vezes metro, e assim por diante, toneladas por metro, quilonewtons por centímetro, e assim por diante. Eu só alterei os parâmetros dimensionais aqui, né? Tamanho, área, inércia para centímetros. Quando eu der OK aqui, lá do lado já vai mudar para centímetros automaticamente. Bom, então, colocar aqui 19 centímetros, uma viga padrão, e uma altura aqui, vou colocar 45 centímetros, tá bom? Uma viga de 19 por 45. Então, o Y barra, né, já foi calculado automaticamente, a metade da altura, a área, a inércia, e assim por diante. Porém, eu preciso aplicar essas informações, esses parâmetros para a barra. Então, seleciono a barra e mando aplicar aqui novamente em All, ok? Clica, já aplicou. Agora sim, essa barra já tem os parâmetros de qual material ela é e também com relação à seção dela, ok? Nós vamos salvar e ir para o menu aqui de suporte, condições de suporte. Então, para aplicar as condições de suporte, nós vamos aqui à direita novamente, travar, né, congelar aqui, quais são os pontos que se deseja estabelecer o enrijecimento ou travamento do grau de liberdade. Então, nós temos normalmente 3 graus de liberdade, aqui eu posso travar 2 deles, um deles ou os 3. Se eu travar os 3, por exemplo, e mandar aplicar, que é essa ferramenta aqui da direita, a última, perceba que é o engaste, né? Eu coloco aqui o ângulo, 90 graus, mando aplicar, olha lá, o engaste que nós já costumeiramente conhecemos, né? Coloquei 270 graus, o engaste está aplicado, ou seja,
houve restrição dos 3 graus de liberdade. Não é o nosso caso agora, como eu disse, é biapoiado, então não vai ter restrição com relação à rotação. Então aqui está liberado, está livre. Vou deixar 0 graus mesmo. O nó da esquerda selecionado, ele está em vermelho, e mando aplicar. Do outro lado, da mesma forma, posso soltar aqui em X, mando aplicar novamente. Então aqui eu tenho um apoio à esquerda que restringe 2 graus de liberdade, né? Então está travado aqui na vertical e na horizontal. E o apoio da direita, ele só faz aqui o travamento na vertical e na horizontal não, é um apoio de primeiro gênero aqui, ok? Salvei mais uma vez. E na sequência nós vamos para as cargas, tá? Vamos primeiramente aplicar uma carga distribuída, que são os casos mais comuns. Em outras oportunidades nós podemos utilizar, aplicar também cargas pontuais. Por hora vamos trabalhar só com as distribuídas. Criamos as seções e depois aplicamos, nós faremos da mesma forma. Eu vou criar um carregamento distribuído, eu vou chamar de Q1, por exemplo, tá? Qzinho 1, ou só Q no caso, né? E aqui vai ser uma carga vertical, então vai ser Y. Bom, como exemplo, vamos colocar aqui 11 kN por metro. Perceba que eu estou colocando positivo, nós vamos ver o que isso significa. A barra está vermelha, ou seja, ela está selecionada, e eu mando aplicar. Quando eu mandar aplicar, olha o que aconteceu. O positivo ficou de baixo para cima. Então, vou colocar menos 11, seleciono aqui, ela já entendeu a diferença, então ficou 11 agora de cima para baixo. Tá bom? Salvo novamente. Vamos manter nesse exemplo de modo simples, mantendo apenas a carga distribuída por hora. Dessa forma aqui, a gente já consegue analisar, avaliar algumas informações. Então, por exemplo, aqui eu consigo visualizar as forças axiais, 0, né? Não tenho nenhuma força horizontal aqui. As forças cortantes, na hora que eu aplico, eu consigo visualizar as forças cortantes. Bom, os esforços de momento, momentos vetores, olha só, o momento máximo no meio do vão. E aqui no final, no último botão, nós temos a configuração deformada, como seria a deformada dessa barra, né? Lembrando que ela é biapoiada, então, nesse caso, não teve nenhuma restrição nas extremidades, e a deformada máxima, o deslocamento máximo, ou flecha máxima, ocorre aqui no meio do vão, ok? Então, é possível desta forma. Perceba que se eu clicar no determinado ponto, eu consigo localizar as informações, tá? Então, o vão total tem 4 metros, eu cliquei quase aqui no meio, né, 2,01 metros, e olha só o deslocamento em Y, né? Então, eu tenho aqui 1,017 milímetros deslocando aqui no centro, tá? 1 milímetro e pouquinho. Ok, pessoal, tudo bem? Então, se eu quiser voltar aqui, eu clico na setinha no modo de seleção, a carga volta a aparecer. Vou colocar aqui uma dimensão, só para ilustrar como que a gente consegue fazer isso. Já apareceu, volto para o modo de seleção e assim por diante. Bom, coloco novamente para aparecer o momento. Se eu quiser ampliar aqui o diagrama, né, a escala do diagrama, eu consigo ampliar, tanto para cortante como para momento. Então, aqui eu tenho a escala que eu consigo fazer a amplitude dele. Bom, em outros pontos que eu clico na barra, eu consigo encontrar quais são essas cortantes intermediárias, e a mesma coisa também com os momentos intermediários, ok? Lembrando que nós estamos vendo quilonewton vezes metro para o momento, e os esforços cortantes em quilonewtons, ok? Vou apagar aqui a dimensão, só para ilustrar, e aqui o display, para nós visualizarmos reações. Então, eu mando
aparecer aqui as reações. Quando eu clico em cortante novamente, ou normal, perceba que agora as reações de apoios são apresentadas, né? Anteriormente elas não estavam aparecendo. Isso porque agora eu ativei, então, aparecer não só as reações, mas como também os valores das reações, ok? Então, para você poder aprofundar seu conhecimento aqui no uso do software, né? Perceba que a gente tem as cores, né? O fundo cinza, o fundo preto, dá para alterar. Também conseguimos alterar o tamanho do texto, né? Se for necessário. O tamanho, olha só, aumentou um pouquinho. Enfim, então, ao se procurar as informações aqui, o software é bem simples e bem funcional. Tá bom? Então, eu sugiro aí que vocês deem uma olhada, vão mexendo no software para poder verificar outras possibilidades. E numa próxima aula a gente fala de outros carregamentos ou de outras formas de estrutura, não somente a apoiada como nós vimos neste momento. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até mais.